Atos 18, a partir do versículo 1. Diz assim: Depois disso, Paulo partiu de Atenas e chegou a Corinto. Lá encontrou um judeu natural do Ponto, chamado Áquila, que havia chegado da Itália fazia pouco tempo, e sua mulher Priscila, porque Cláudio havia decretado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi ao encontro deles. E por exercerem o mesmo ofício, passou a morar e a trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Ele debatia todos os sábados na sinagoga e convencia judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas como eles se opuseram e proferiram ofensas, ele sacudiu as suas roupas e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, estou inocente e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali entrou na casa de um homem temente a Deus, chamado Tício Justo. A casa ficava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor com todos da sua casa. Também muitos coríntios, quando o ouviam, criam e eram batizados. E de noite o Senhor disse em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque estou contigo e ninguém te atacará para te fazer mal algum, pois tenho muita gente nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando a palavra de Deus entre eles. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra. Pedimos que mais uma vez o Senhor, que fala conosco, fale mais uma vez, de forma especial, sobre esse tema proposto, e que saímos daqui hoje orientados, iluminados, abençoados, pela orientação que vem do Senhor, pela palavra do Senhor, pelo Espírito do Senhor. É a nossa oração, para a Tua glória mesmo, e em nome de Jesus. Amém. Se eu perguntar para você, qual é a tua vocação? O que você responderia? Tua vocação. Você sabe que a palavra vocação, ela vem do latim, vocatio, que significa chamado. Então, perguntar qual é a tua vocação, é perguntar qual é o teu chamado. Na Idade Média, se entendia que quem tinha chamado, quem tinha vocação, era só os padres, os monges, as freiras, ou seja, aquelas pessoas que se entendiam chamadas por Deus para deixarem as atividades seculares do mundo e se dedicarem exclusivamente às coisas da igreja, às coisas de Deus. E tem muita gente ainda hoje que pensa assim. Fala assim: não, eu não tenho chamado, ou seja, eu não sou vocacionado para ser pastor, para ser missionário. Quem tem chamado é o pastor Ricardo, é o pastor Leonardo, são os missionários, eu não tenho chamado. Mas quando chega Lutero, na época da Reforma, ele vai dizer assim: na verdade, todos têm chamado. Todos, só os padres, os pastores, os monges, os missionários, as missionárias, não, todo mundo tem chamado, até o sapateiro tem chamado. Porque quando o sapateiro faz bem lá o seu sapato, ele coopera para com a ordem do mundo de Deus, para o bom governo. O padeiro, quando faz bem ali o seu pão,
ele está cumprindo um chamado de Deus, porque para que a vida seja possível, precisa do pão. Você vai lá, você compra o pão, você não pergunta se o padeiro é crente ou não. Você come o pão, e esse pão te abençoa para que você faça as coisas do seu dia a dia. Então, o Lutero vai dizer, todo mundo tem um chamado, porque Deus não derrama talento só sobre os crentes, mas sobre todas as pessoas. E por que Deus derramou determinado talento para determinada pessoa? Para que ela cumpra um propósito. Ela tem um chamado a ir, e cumprindo, ela está servindo a Deus. Então, aí a ideia da vocação se ampliou, se secularizou. Tanto é que hoje a gente ouve dos testes vocacionais. A pessoa vai lá fazer um teste para saber qual é a sua aptidão. Porque tem gente que diz assim, pastor, eu acho que a minha vocação, eu tenho um chamado assim para ser, uma vocação para ser enfermeira, sabe? Assim, eu não posso ver sangue que eu desmaio, mas eu gosto, sabe? Eu acho bonito. Eu acho que você tem que orar um pouquinho melhor, para saber se é de fato essa a sua vocação. E aí a gente ouve hoje pessoas dizendo assim, olha, sabe como você encontra a sua vocação, que Deus te chamou para você fazer? É entre o cruzamento entre uma necessidade do mundo e uma capacidade sua. O mundo tem uma necessidade. E você tem uma capacidade para atender essa necessidade. Está aí a tua vocação. Isso aí que Deus te chamou para você fazer. O mundo tem uma necessidade, Deus te deu uma capacidade para você atender essa necessidade. Essa é a sua vocação. Aí outros vão dizer assim, olha, só que acontece que, às vezes você tem uma vocação, mas essa vocação não te sustenta. Então, você precisa de uma ocupação para patrocinar a tua vocação. Então, por exemplo, o sujeito gosta de teatro. Entende que a vocação dele é fazer teatro. Mas ele não consegue viver do teatro. Então, ele vai trabalhar num escritório de contabilidade, que vai ser a ocupação dele, para essa ocupação patrocinar a sua vocação. E tem gente que fica ouvindo essas histórias de vocação e entra em crise. Porque diz assim, puxa, mas eu encontrei uma necessidade no mundo, que eu tenho capacidade para atender, mas ninguém me dá oportunidade. Então, como eu vou cumprir a minha vocação? Ou outros dizem assim, eu até tive uma oportunidade na vida de cumprir a minha vocação, só que eu joguei fora. Eu não dei atenção, eu quis fazer outra coisa, eu quis ganhar dinheiro. E aí a oportunidade passou, e agora? Será que volta? Será que eu vou ter uma segunda oportunidade? Então, tem gente que começa a entrar em crise. Tem um pastor, inclusive, que diz, o sujeito está lá, tudo certinho, tranquilo, ele trabalha, vai para casa, leva o sustento, de domingo vai para a igreja, aí um dia ele entra numa palestra de vocação e bagunça a cabeça dele, já não sabe mais nada. Não sabe se está no lugar certo, se está fazendo a coisa certa, se tem que deixar tudo e fazer outra coisa. Então, o que a Bíblia nos fala sobre vocação, sobre esse assunto? Mais especificamente nesse texto aqui, em que Paulo chega nessa cidade, a cidade de Corinto, e vai trabalhar com um sujeito chamado Áquilas e a sua esposa Priscila. Bom, irmãos, a primeira lição é que não importa o que tenha acontecido, o que você tenha feito, o que você tenha deixado de fazer, Deus não joga a sua vida fora. Não joga. E veja só, o Paulo antes, você sabe, era o Saulo. E o que ele fazia? Qual que era o ímpeto dele? Que fazia ele ir de cidade em cidade, perseguir os cristãos, a igreja.
ele pegava cartas lá das autoridades dos judeus e saía indo de cidade em cidade, procurando cristão, perseguindo. Quando encontrava, prendia, torturava, queria que eles blasfemassem. Aí um dia, ele indo fazer isso, ele cumpria esse ímpeto que ele tinha no coração, Deus é que se encontra com ele cai, Jesus se revela. Quem és tu, Senhor? Eu sou Cristo, Jesus, que você persegue. Aí ele se converte. Ele agora se torna um daqueles que ele perseguia, um seguidor de Cristo, um cristão. E o que Deus faz com ele? Deus podia chegar para ele e dizer assim, já foi muito eu ter te salvado, hein? Depois de tudo que você aprontou aí, perseguiu a minha igreja, Deus podia chegar para ele e falar assim, agora você fica quietinho aí, faz as suas tendas, que eu sei que você sabe fazer, vai na igreja e espera a volta de Jesus. É isso que vai ser a sua vida. Eu já estava bom, né? Mas o que parece que Deus faz com o agora Paulo? É como se Deus virasse para ele e dissesse, você tem esse negócio, né, desse ímpeto, de ir de cidade em cidade para cumprir missão, né? Você tem isso dentro de você, né? Então, eu não vou jogar isso fora, não. Mas eu vou redimir isso e você vai continuar indo de cidade em cidade, mas agora, ao invés de destruir igrejas, você vai plantar igrejas. E aí o Paulo vai. Ou seja, tanto é que quando a gente começa esse texto, ele está fazendo exatamente isso. Verso 1 diz, depois disso, o Paulo que estava na Atenas, partiu de Atenas e chegou a Corinto. Ou seja, Deus não pegou o Paulo, o que ele tinha, o que era dele, a aptidão dele, e jogou fora, isso não presta, isso aí era quando você não era crente, mas Deus pega isso que Paulo tinha, que era dele, que antes ele usava para propósitos não bons, ruins, mas agora redime. E fala, você agora vai fazer isso para mim. E redime e redireciona isso para o serviço de Cristo. E comigo e com você não vai ser diferente. Deus não vai jogar nem você, nem os teus talentos, nem as tuas inclinações fora, mas vai redimir para os propósitos do reino de Deus. Eu já contei aqui, eu sei, mas tem gente que não ouviu. Então eu vou contar para quem não ouviu. Então eu já contei que uma vez estava assim, diante de uma mangueira. Para quem nasceu em São Paulo, mangueira é uma árvore que dá manga. Então eu estava diante de uma mangueira. E a árvore estava cheia de mangas, assim, sabe? Mas eu olhei assim para aquela mangueira e falei, meu Deus, quem é que vai comer todas essas mangas? Me pareceu assim um desperdício da natureza. Aí, no outro dia, eu estava de novo de frente para aquela mangueira. E sabe o que aconteceu? Veio uma revoada de umas maritacas, eu acho. Eu também não sei que pássaro que é, que eu também nasci em São Paulo. Mas eram uns pássaros que pareciam umas maritacas, que começaram a simplesmente devorar aquelas mangas. E aí caíam os pedacinhos no chão. E quando os pedacinhos caíam no chão, eles começavam a andar assim. Sabe por quê? As formigas iam levando os fiapinhos. Então pensa, se Deus não desperdiça nem fiapo de manga, vai desperdiçar a nossa vida? É como disse Jesus, vós valeis mais do que muitos pardais. Então essa é a primeira coisa. Antes de falar do que você está fazendo, o que não está fazendo, Deus não vai jogar fora a nossa vida. Agora, uma segunda verdade nesse texto, sobre vocação, é que a nossa maior vocação, biblicamente falando, irmãos, antes de ser engenheiro, médico, trabalhar com TI, advogado, antes de ser qualquer uma dessas coisas, a nossa vocação é para
sermos de Cristo, andarmos com Cristo e servirmos a Cristo. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa vocação. Por isso que o Paulo vai falar lá em Efésios, olha, andem de modo digno da vossa vocação. Que vocação? De ser de Cristo, andar com Cristo e servir a Cristo. Onde você está hoje? Às vezes a gente fica assim, qual que é o propósito da minha vida? O que Deus quer que eu faça? A gente fica olhando para o horizonte, lá longe, no futuro, longínquo, que ainda não chegou e parece que nunca chega. E você esquece de olhar para as suas mãos e para os seus pés. Para os seus pés, onde que Deus te colocou hoje? Para as suas mãos, o que Deus te deu para fazer hoje, onde estão os teus pés. Essa é a tua vocação hoje. Servir a Ele, onde você está, e com o que Deus te deu para fazer. Essa é a sua maior vocação. Amanhã, depois, Deus pode te chamar para algo muito específico. Mas a vocação do cristão, o chamado do cristão, do discípulo de Jesus, é esse. Ele é chamado para ser de Jesus, ele é chamado para andar com Jesus, ele é chamado para servir Jesus, com tudo que ele faz, aonde ele estiver. Esse é o chamado. Então, por exemplo, o caso do Paulo. Ele primeiro foi chamado para isso, para ser de Jesus. É só depois que Jesus se revela a ele para dar uma vocação extremamente específica. Olha, vai enviado por mim aos gentios. Você vai testemunhar de mim aos gentios. Esse vai ser o seu chamado específico. E aí o Paulo vai. Mas pensa que é fácil? Tem os empecilhos. Missionário come. Missionário veste. Missionário tem as suas despesas. E o que acontecia? Nem sempre as ofertas da igreja, ou das igrejas, chegavam para o Paulo. E aí o que o Paulo fazia? Mas ele não é, a vocação, o chamado específico dele não era para pregar o evangelho aos gentios? Então, mas nem sempre a oferta chegava. Aí o que ele fazia? Ia fazer tenda. Como mostra aqui o versículo de número 3. E por exercerem o mesmo ofício, o Paulo e o Áquilas, passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Aí por que o Paulo não ficou em crise? Mas eu aqui, trabalhando com esse espelho de bode, e fazendo tenda, e Jesus me chamou para pregar aos gentios. Por que ele não entrou em crise? Porque primeiro ele sabia que essa fase, esse momento, só estava limitando o chamado específico dele, mas não impedindo, porque o texto vai dizer que sábado ele ia para a sinagoga e pregava para judeus e para gentios. Ô Paulo, dá para voltar aqui na terça-feira? Poxa, de manhã? Não, de manhã não dá, porque eu tenho que trabalhar. Mas sábado conta comigo que eu vou estar aí. Então estava limitado, mas não estava impedido. E segundo, ele sabia que no sábado ou qualquer outro dia possível ele cumpria o seu chamado específico, e nos outros ele cumpria o seu chamado geral, que era qual? Servir a Jesus, aonde ele estivesse, e em tudo o que fazia. Por que a gente precisa saber disso? Porque eu já ouvi só uma vez gente falando assim, sabe, pastor, meu sonho é o dia que eu vou poder sair desse trabalho e servir só a Jesus. Ué, você está servindo a quem nesse trabalho, então? Está servindo a quem?
Porque você já pode servir a Jesus aí. É verdade que Jesus um dia pode chamar para você vir trabalhar na igreja. Amém. Se esse é o seu desejo, se esse é o desejo de Deus, mas isso não te impede já de você servir a Jesus, onde você está fazendo o que você está fazendo. Você diz assim: pastor, hoje a única coisa que Deus tem me dado para fazer é cuidar do meu filho. Isso é servir a Deus? Ué, qual foi o ministério que Deus entregou para Maria? Para José? Cuidar de uma criança. Cuidar de um menino chamado Jesus. Será que esse ministério não foi importante? Você diz assim: pastor, poxa, o trabalho que Deus tem me dado hoje é limpeza. Isso é servir a Deus? Se você faz bem, irmão, como isso glorifica a Deus? Que coisa boa é a gente chegar num lugar limpo e arrumado. Isso glorifica a Deus, porque Deus gosta de ordem, Deus gosta de decência. Você está prestando um serviço ao Senhor. E as pessoas que estão ali usando aquele ambiente. Porque quando está limpo, está arrumado, dá até mais vontade, disposição de trabalhar, de fazer as coisas. Como é ruim você chegar num lugar sujo, desarrumado, sem ordem. Você está servindo a Deus, a ordem de Deus no mundo. Você diz assim: pastor, mas você não sabe onde eu trabalho. Estou numa empresa, estou numa posição. Você não sabe o que acontece naquela empresa, nos bastidores. Dá para servir Jesus ali? Vou falar para você, difícil, mas não impossível. Lembra de Daniel? Onde que Daniel serviu a Deus? Foi em Jerusalém? Foi em Canaã? Onde foi que Daniel serviu a Deus? Na Babilônia. Deram até um outro nome para ele. Perseguiram-no. Ficaram com inveja. Disseram: a gente não vai achar nada contra esse Daniel, a não ser no que diz respeito à lei do Deus dele. Então tem que colocar as coisas aqui do reino contra a lei do Deus dele. Aí foi cair na cova dos leões. Mas Deus foi com ele. Então a questão não é o que a gente faz, nem onde faz. Mas a questão maior é: para quem a gente faz? E como a gente faz? Porque, como disse o Paulo depois, lá em Colossenses 3:24, e ele disse isso, sabe para quem? Não foi para pastores, não foi para missionários, foi para escravos. Ele disse assim: é a Cristo o Senhor que servis. E ele ainda vai dizer assim para os escravos: olha, se você pode conseguir a sua liberdade, consiga. Mas saiba que quem é livre é escravo de Cristo, e quem é escravo é livre porque serve a Cristo. Você foi chamado sendo escravo? Se quiser continuar, você está servindo a Cristo, servindo esse seu Senhor, é a Cristo o Senhor que servis. Agora, por fim, irmãos, Deus não vai jogar a nossa vida fora. Não precisa aí ficar em crise: eu não estou servindo a Deus onde eu estou. Você pode servir a Deus onde você está, fazendo o que você está fazendo. Não existe essa divisão. Isso é para Deus, isso daqui é para o mundo secular. Não, a Bíblia diz, depois a gente vai chegar lá no fim. Dependendo de como você faz, é para Deus. Agora, por fim, nada é para sempre. Nada. Nada é para sempre. Chame você o que você faz hoje de vocação, carreira, profissão, trabalho, ofício,
Seja o que você faz, você chama isso de trabalho fixo, trabalho temporário, bico. Nada é para sempre. Uma hora vai passar. Tem um tempo determinado. Teve um começo, tem um meio, vai ter um fim. Você veja, Paulo não ficou para sempre aqui em Corinto fazendo tenda. Se você está ainda aí com a sua Bíblia, você vai ler no versículo 5, olha. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Porque quando o Tito e o Timóteo chegaram da Macedônia, o que eles trouxeram? Alguém sabe? O que o Tito e o Timóteo trouxeram quando chegaram da Macedônia? As ofertas das igrejas da Macedônia. E aí, quando Paulo recebeu as ofertas, o que ele foi fazer? Bom, agora eu não preciso continuar fazendo tenda. Meu propósito da vida não é enriquecer, é servir a Deus, então paro agora com as tendas e com essas ofertas, vou me dedicar inteiramente ao meu chamado específico, que é pregar. E aí, ele parou com as tendas, foi só pregar. Agora, até essa fase de só pregar em Corinto, teve um encerramento, porque no versículo de número 11, diz assim, e ficou ali 1 ano e 6 meses, na sinagoga, ensinando a palavra de Deus entre eles. Paulo não era pastor, era missionário, então ele ficou um tempo, pregou o que tinha que pregar, estabeleceu a liderança e partiu para outra cidade. E assim foi. Teve um tempo. É igual assim uma partida de futebol. Tem 90 minutos para tentar fazer alguma coisa. O juiz apitou o final, aí não adianta mais querer fazer. Suar a camisa. Acabou. Encerrou-se. O que foi feito, foi feito. O que não foi, não dá mais para fazer. Então, irmão, se você pensa assim, estou nesse lugar, estou fazendo tal coisa, isso que eu faço hoje é para Deus, é um serviço que Deus me confiou, quer eu goste, quer não, mas uma hora vai terminar. Se você sabe disso, como é que você tem que fazer o que você faz? Primeiro, com zelo. Com muito zelo. Eclesiastes 9:10. Tudo que te vier às mãos para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Tem gente que interpreta assim, faz do jeito que dá. Não é esse o sentido. O faze-o conforme as tuas forças é faze-o com todas as tuas forças. Se você é um Porsche que dá 290, não vai aí ficar como Fusquinha, dando 100. Dá 290. Ou seja, nada de corpo mole. Pega firme aí, faz o seu melhor. Faz tudo o que você pode. Esse é o primeiro conselho bíblico. Segundo, se você sabe que um dia esse tempo vai terminar, não é para sempre, faz sabendo para quem você está fazendo. Sabe por que é importante você lembrar todo dia para quem você está fazendo? Porque senão você desanima. Porque vai chegar uma hora e você vai falar assim, mas as pessoas não me valorizam. Você vai dizer assim, pastor, olha, eu trabalho nesse lugar, eu faço, me dedico, me desgasto, mas ninguém vê. Mas Deus vê. E sabe o que mais? Recompensa.
Não sou eu que estou dizendo. Colossenses 3, 23, 24. Tudo que vocês fizerem, façam de coração, como quem obedece ao Senhor e não aos homens. E continua: fiquem certos de que receberão do Senhor a herança como recompensa. Como disse um pastor uma vez, Deus paga bem e paga à vista. Então amanhã, quando você estiver lá no seu trabalho, Senhor, estou fazendo isso para o Senhor, para a tua glória. Deus que te vê, te recompensará. É ao Senhor que servis. E faz com amor. Faz de qualquer jeito, não. Isso não glorifica a Deus. 1 Coríntios 16, 14. Fazei todas as vossas obras com amor. Sabendo que quando você faz com amor, o que você faz é mais do que um trabalho, é uma bênção. Não sei se você já ouviu aquela história do piloto que estava numa guerra, foi atingido, aí ele teve que pular de paraquedas, ele pulou, o paraquedas abriu direitinho, aí ele foi capturado, ficou preso, tempão, até que foi solto. Aí voltou para o país dele, começou a vida de novo, passaram-se os anos, ele está num restaurante, e alguém chega para ele e diz assim: e aí, paraquedas funcionou? Aí ele olhou assim para o sujeito que falou com ele, e aí ele lembrou que era um assistente que arrumava todos os dias o paraquedas dele. Só que ele era um piloto jovem tão arrogante, que não o cumprimentava. E aí ele aprendeu a lição. Agora, e aí ele começa a dar várias palestras perguntando quem é que arruma o teu paraquedas. Para perguntar como é que você trata essa pessoa. Mas se coloca no lugar daquele que arrumava o paraquedas. Já pensou? Se naquele dia ele desconta a frustração, a raiva dele no paraquedas. E depois fica sabendo do que aconteceu. Como ele ia ficar? Por isso que a palavra de Deus revela que o nosso primeiro chamado, a nossa primeira vocação é ser de Jesus, andar com Jesus e servir a Jesus em tudo que a gente faz. Se a gente entender isso, seja o que for que a gente estiver fazendo, seja grande ou pequeno, vai ser uma bênção para muitos, vai ser para a paz do nosso coração e vai ser para a glória de Deus. Porque, encerro com esse versículo, 1 Coríntios 10, 31. Olha o que diz: quer comais, quer bebais, ou façais o quê? Qualquer outra coisa, inclusive essa que Deus está te confiando para você fazer hoje, quer você goste, quer precise se esforçar para gostar, fazei tudo para a glória de Deus. É ao Senhor que servis. Serve então, irmão, bem o teu Senhor, para a glória do teu Senhor, em nome de Jesus. Amém.